eu vou. Já estou indo ao seu encontro, Senhor. Estou indo ao seu encontro, eu vou. Já estou indo. Já estou cansado, mas ouço Deus me chamar. Como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração eu vivo tão cansado, tenho trabalhado tanto. Bem, meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou ao vivo agora, são 10 horas e 14 minutos de segunda-feira. Maria Luísa, Deus abençoe, filha do coração. Estou ao vivo aí para o Facebook e para o Instagram. E eu tenho uma palavra de Deus para todos nós. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, mais uma vez nós estamos aqui trabalhando nessas duas ferramentas tão importantes de Facebook e Instagram, para poder passar um pouco da Tua palavra aos corações aflitos, necessitados, às vezes entristecidos, mas muito corajosos. E que nessa manhã a Tua presença alcance cada um que possa estar, ó Deus, e vão estar participando dessa live, cheio de alegria, dentro da Tua vontade, do Teu querer. Abençoa nossas vidas, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Bem, pessoal, minha nora está aí, Maricinha, a melhor mãe do mundo, depois da minha mãe, depois da mãe dela e depois de Cristina. Né, Maricinha? Pai do Senhor, Maria Luísa, Deus te abençoe. Eu hoje acordei assim, com o sentimento e o pensamento voltado para Judas Iscariotes. Mas como assim, pastor, e por quê? A nossa vida, dentro da trajetória da nossa vida, nós passamos por muita gente, convivemos com muito. Mas você conhece, Telzinho, beijo do vovô para meu netinho amado. Vô te ama, filho. Um beijo no seu coração, neném. Você conhece realmente aquele a quem você chama de amigo ou amiga? Você realmente conhece a fundo pessoas que têm estado no seu convívio? Pois é. Irmã Adriana Lira, Deus abençoe, querida, sua família. Nem sempre, ou na maioria das vezes, a gente não conhece as pessoas que estão nos rodeando. Rodeando, tá? A gente às vezes, na maioria das vezes, ou sempre, né? A gente tem o nosso coração sincero, mas às vezes aparecem pessoas que não nos tratam da mesma maneira. Bom dia, família na trilha. Deus abençoe vocês. Mamaura Defante, Deus abençoe. E eu estou com um texto aqui, em Lucas capítulo 6, que quebrou a cabeça hoje de manhã cedo. As escolhas de Jesus
para aqueles que estariam acompanhando no seu ministério. Vejam bem o que acontece no capítulo 6, versículo 12 e 16. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar. Quem subiu? Jesus. E passou a noite em oração a Deus. Eu já mandei para a Juju hoje, está lá parabenizando a Juju pelo aniversário dela. Logo cedinho eu já mandei a mensagem: Juju, Deus te abençoe, feliz aniversário e que Deus te dê longos anos, longos dias de vida saudável nessa terra. Tá bom? Deus abençoe. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Isso é Jesus orando para que houvesse a resposta para trazer para o seu ministério 12 homens para estar do seu lado ajudando. E aí começou a minha, não interrogação, mas aí começa no meu coração arder. Simão, a qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu, e Simão chamado Zelote. Aí começa. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Pai do Senhor Francisco, amo vocês também. Aí fica aquela coisa que ferve no meu coração. Jesus não sabia desde o começo que Judas Iscariotes iria traí-lo? Claro que sim. Só que Jesus não vai deixar de chamar a Judas por aquilo que Judas vai fazer. Judas, ele entra no ministério de Jesus para trair. E a gente às vezes diz que não consegue ou não suporta pessoas falsas. Meu irmão, no seu ministério, você vai trabalhar com pessoas que são contrárias a você, sim. Durante a trajetória da sua vida, seja ela em ministério, ou seja ela no seu trabalho secular, você vai primeiro ter que aprender a lidar com pessoas dessa natureza. Não vai vir tudo mel para você não, querido ou querida. Vai vir batata quente também na sua mão. Você vai precisar aprender a lidar com pessoas, seres humanos. Difícil, né? Ou você acha que os 12 apóstolos eram pessoas notáveis, sem problemas, que não divergiam? Você sabia que existia uma contenda entre Paulo e Pedro? Sabia não? Mas existiu. Paulo era o apóstolo dos gentios. Ele tinha uma linguagem específica para os gentios. Pedro, apóstolo de Jerusalém. Pedro tinha uma linguagem própria para o povo de Jerusalém. Ambos falavam de Jesus.
mas eles falavam talvez de uma forma diferente. Paulo anunciava Jesus talvez de uma maneira diferente, não divergente, mas diferente da forma que Pedro falava. Só que com Judas Iscariotes, a situação era um pouco diferente. Porque Jesus estava trabalhando com alguém que estaria o traindo logo em seguida. Queria trair Jesus. Não trairia a confiança, porque Jesus já sabia quem era Judas. Nós precisamos aprender a lidar com essas coisas, irmãos. Nós não vamos ter do nosso lado pessoas que vão dar tapa nas nossas costas verdadeira, não. Durante a trajetória da nossa vida, nós enfrentaremos situações como Jesus enfrentou. Pessoas que pela sua frente uma coisa, por trás é outra. Pessoas que falam uma coisa com você, mas por trás comenta-se outra coisa. Pessoas que são favoráveis a você na sua frente, mas por trás está metendo couro. E aí você vai desistir por causa disso? Em que ponto aqui Jesus repreendeu ou não quis mais saber de Judas? Como Jesus conhecia Judas, então Jesus não era nem para ter convidado, mas Jesus fez questão de trazer Judas para o seu ministério. Na nossa vida, no nosso ministério, no emprego, em tudo que a gente passa, a gente vai ter que aprender a conviver com essas coisas, irmãos. Cauã, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Márcia Queiroz, Instagram, Deus te abençoe. A gente vai precisar buscar em Deus nem talento, mas sabedoria para lidar com essas coisas. Jesus comeu na mesa com traíra. Jesus dormiu ao lado de um traidor. Ok? Jesus caminhou e falou das grandezas do reino de Deus junto com traíra. E conviveu com ele 3 anos e meio. Jesus nunca fez nenhuma crítica a Judas. Jesus nunca chamou Judas a atenção para, Judas, eu sei que você vai me trair, mas você... Não. As coisas vão ter que acontecer e você vai ter que aprender a conviver com isso. Ah, pastor, mas no evangelho aconteceu com Jesus. Eu ontem estava querendo, na mensagem de ontem na igreja, falar sobre o Cirineu, Simão Cirineu, que ajudou Jesus a levar a cruz. Não é verdade? E depois Deus mudou, me colocou para um outro texto, de uma outra passagem, em que eu falei sobre o lugar onde guardou Mefibosete por 20, 25 anos, até ele poder voltar novamente, sentar na mesa do rei, não mais do seu avô e nem do seu pai, que era o eventual herdeiro ao trono de Israel, mas não aconteceu. Davi que assumiu porque seu pai Jonathan morreu, seu avô morreu, foram assassinados, enfim. E aí me vem a pergunta: aonde estavam os 12, quer dizer os 11, porque Judas... Deixa eu voltar aqui no Instagram, porque esse telefone meu, o Google entra assim, enfim. E onde estavam os 11 apóstolos que restaram para ajudar Jesus a levar a cruz? Não estava ninguém. Mas tudo isso era um propósito. Tem coisas na sua vida, ou na maioria delas é um propósito de Deus, para que você possa administrar o seu tempo de ministério, sabendo conviver com tudo isso. Você precisa administrar até a falsidade dos outros. Paz, meu querido Davi Vitor. A gente precisa criar substâncias que vão nos impulsionar a conviver com essas coisas todas, com a trairagem, com a falsidade. Meu Deus, Jesus viveu isso. Pai do seu irmão Marli, Deus abençoe.
Jesus o tempo todo soube da desconfiança de Judas. Jesus conhecia o caráter de Judas. Jesus sabia que Judas, lá no final, estaria traindo, entregando ele, mas Jesus soube conviver com tudo isso. Não discrimina Judas e mantém Judas ali. Tem momentos da nossa vida que a gente vai ter que aprender a conviver com Judas dessa vida. A irmã Marli já te viu, Maria Luísa. Amém, Davi? Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. A gente precisa ganhar essa sabedoria buscando, porque só em Deus nós vamos adquirir essa sabedoria para conviver com isso, irmãos. E aí nessa manhã, quando eu estou vendo esse texto, lendo esse texto, eu percebo que na nossa vida é a mesma coisa. Assim como Jesus teve que conviver com Judas Iscariotes, nós vamos ter que aprender a conviver com essas pessoas que são os nossos traíras. Ah, pastor, o senhor quer dizer que eu tenho que viver com ele do mesmo jeito? Claro que não. Você tem que fazer a diferença, até que ele caia em si e possa rever os conceitos dele e se tornar uma pessoa igual a você. Uma pessoa sincera, honesta, de bom caráter. É isso que a gente precisa aprender, irmãos. Ah, mas o traíra faz parte do nosso ministério. Eu preciso dizer isso para você. Aquele que tenta contra você faz parte do nosso ministério, sim. Aqueles que vão te dar tapinha nas costas, mas a vontade é te dar um soco, faz parte do nosso ministério, sim. E a gente precisa ter força para suportar todas essas coisas. Mas como que pode? A pessoa estava me abraçando e me beijando, mas estava falando mal de mim. Vai acontecer. Se não aconteceu, vai acontecer. E sejam superiores a tudo isso, irmãos. Saibam vencer todas essas coisas. Jode, Pai do Senhor, meu filho, Deus te abençoe. É um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe sua casa, o seu ministério, a Assembleia de Deus, o Ministério Adonai, onde está o meu amigo e querido pastor Silvio. Uma honra tê-lo aqui conosco, viu? Honra mesmo. A gente precisa conviver com todas essas coisas. Jesus, durante o ministério dele, conviveu com Judas. E sabe como que Judas olhava para Jesus? Assim, ó. Talvez pela frente estava sorrindo. Esse é o meu Jesus. Talvez tem pessoas que dizem assim: você é meu amigo, você é minha amiga, mas o coração está podre. O coração está empesteado. Rancor, ciúme. Meu irmão Israel, Deus abençoe. Vanessa, Cleide Condeixa, aqui no Instagram. Pastor Luciano Gonçalves, pastorzão, Deus grandão. Então a gente tem que ganhar força para suportar. O nosso ministério não é um bolo, não. Um bolo com camadas tem surpresa, né? Às vezes é chocolate, na outra camada é creme, na outra camada é doce de leite. No nosso ministério não é assim não, amados. Um dia é calmaria, no outro é tempestade. Um dia é aquele que te abraça, outro dia é aquele que tenta te fisgar. É assim. O nosso bolo é diferente, irmãos. Tem surpresas boas, mas surpresas desagradáveis também. Pastor, e o que eu faço com isso? Aprenda a conviver com isso. Aprenda a conviver com os traíras. Jesus não conviveu com os Iscariotes, com Judas? Por que Jesus trouxe Judas para o seu ministério? Fazia parte, irmãos.
Fazia parte de tudo que estaria acontecendo. Teve alguém para ajudar Jesus a levar a cruz? Só aquele sirineu lá. E que nem fez parte do ministério, porque quem fez parte do ministério estava lá comendo. Me lembro na Bíblia de ver João aos pés da cruz com Jesus, Maria e Maria de Madalena. Quando Jesus olha para Maria e fala: mulher, eis aí o seu filho. João, eis aí a sua mãe. Pastor Paulino, Deus abençoe você, meu querido. Então a gente precisa conseguir essa condição que é notável, de buscar o aprendizado em Cristo para conviver com os traíras, os nossos supostos amigos, nossos admiradores, porque são muitos que tentam nos colocar debaixo do tapete. Irmã Fátima, Deus abençoe. Irmã Francisca, Deus abençoe. São muitos que querem, na verdade, arrebentar, tirar a força que há em nós, o potencial que Deus colocou na gente, para ver a gente arrebentado. Maior o que está comigo, maior o que está com você, meu amado e minha amada. Tenha na sua vida e saiba resistir a tudo isso, entendendo que isso é um grande aprendizado de Deus na sua vida. Quem não suporta a adversidade, quem não suporta os seus inimigos, não sabe o que é ser um vencedor. Vencer não é uma guerra uma luta braçal, não é xingar um ou outro, não. Vencer uma guerra é saber administrar essas coisas e vencer todas essas batalhas. Ah, pastor, mas eu não consigo conviver com pessoas que são falsas. Aprenda não sendo falsa como elas, mas aprenda, seja diferente e faça a diferença na vida delas, para que elas possam ver Cristo dentro de vós, para que elas possam ver o brilho de Jesus ardendo, brilhando dentro de você. Foram 3 anos e meio, irmã Cláudia, 3 anos e meio, irmã Flávia Ferreira, Jesus convivendo com Judas, Maria, naquele jantar em Betânia, pega aquela essência de nardo puro, muito valiosa, e derrama sobre Jesus. Judas, não, bota aqui, ó. Faz isso não, Maria. Judas nunca esteve interessado de realmente participar do reino de Cristo, do reino de Deus. Bota aqui para a gente vender, isso é muito caro. Judas não admitiu que Maria oferecesse aquilo de mais caro que ela tinha, que era a essência de nardo. E Jesus falou: ô Judas, meu filho, você está fora de órbita. Ela está dando o melhor que ela tem agora, quer dizer, na presença do próprio Jesus, do Deus Emanuel. Judas, o propósito era outro, irmãos. Tem muita gente que fala com você, que olha para você, sorri com você, e o propósito é outro, e você não sabe. Claro que você sabe. E o que você vai fazer? Orar por eles. Pastor, a Bíblia falou no começo desse texto, na eleição dos 12, que Jesus passou uma noite orando para escolher 12, escolhe um traidor. Claro. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Provérbios 24:12. Aí, ó, nossa assistente. Jesus escolheu Judas. Jesus escolheu um traidor para estar no ministério dele.
Jesus escolheu um traidor. E por que você não aprende a conviver com os traidores? Seja amáveis com eles. Seja amigos de verdade. Faça com ele o que ele não faz com você. E aí você vai estar trabalhando igual Jesus trabalhou. Ah, pastor, mas ele não ajuda a carregar a minha cruz. Nem deve. A cruz foi fabricada para você. Você sabe por que os discípulos não foram ajudar a levar a cruz de Jesus? Porque aquela cruz não foi destinada aos 12 ou aos 11. Cada um depois teve que carregar a sua própria cruz. Cada um deles teve uma cruz para carregar. Não necessariamente um madeiro, um travessão, uma peça de madeira, não. Mas cada um carregou a sua cruz. Não era aquela cruz que estava destinada para os apóstolos carregar. Eles não poderiam estar naquela via que é chamada de dolorosa para ajudar Jesus a carregar a cruz. Não, 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 não. Você tem uma cruz para carregar. Se prepare para carregar a sua cruz. Porque na via dolorosa que você vai passar, nos Gólgotas da vida, você terá que aprender a carregar a sua própria cruz. O fim de Judas, por ser um traidor, foi muito triste. Judas foi um camarada que deu ouvidos a Satanás. Saiba semear, sabendo como foi o dia da história de Judas. Judas, infelizmente, ele deixou Satanás entrar na vida dele. Quando Judas troca Jesus por 30 moedas de prata, Judas ainda tinha uma forma de reconciliação, de voltar atrás. Sabe qual é o problema? O orgulho às vezes não deixa a gente voltar atrás. A gente marca uma linha de raciocínio mesmo reconhecendo que está errado, mas a gente não quer voltar atrás. A gente precisa voltar atrás quando reconhecemos os nossos erros, porque aí há uma esperança para a gente. Pastor, quando Judas vendeu Jesus, quando Judas trocou Jesus, havia uma esperança, sim. Mas espera aí, Judas levou Anás e Caifás, Malco e os soldados romanos lá na prensa do azeite, lá no Getsêmani. Ele beijou Jesus. Mesmo beijando Jesus, ainda há uma esperança. Ah, quantos te beijam? Quantos te abraçam? Quantos te dão tapa nas costas? Quantos tratam você com indiferença e com falsidade? Mesmo querendo mostrar uma falsa amizade, e você sabe disso, mas você ainda tem a condição de perdoar. Então há uma esperança, sim. Há uma esperança. E havia esperança para quem traiu Jesus com dinheiro, para quem traiu Jesus com beijo, havia uma esperança, sim. A gente precisa voltar atrás, corrigir os nossos erros quanto a tempo. Eu cometo erros. Eu não sou notável. Eu cometo erros. Preciso voltar atrás sempre. Não sou infalível. Sou ser humano. Não fui fabricado com falhas, porque Deus não fabrica nenhum ser humano com falha. A palavra dele é boa, perfeita e agradável, então tudo que ele fez foi bom. A gente que vai errando ao longo da nossa história, mas ainda é tempo de se reconciliar com Cristo, com a verdade, com a amizade, com amor, com afeto, com carinho. Ainda é tempo para tudo isso.
A gente vai viver a vida toda convivendo com pessoas que vão nos tratar com falsidade, mas ore por eles. Eles são carentes, talvez sejam pessoas que foram ou estão sendo manuseadas por Satanás e nem perceberam isso, e a gente tem o dever de orar por elas. Sim, temos o dever, e nós precisamos amar essas pessoas que nos tratam com indiferença. Sim, precisamos amar. Me diz uma vez que Jesus não amou Judas. Me diga uma vez em 3 anos e meio que Jesus não amou Judas como discípulo, escolhido por ele. Quando alguma pessoa que eu escolho para ser obreiro trai a minha confiança ou trai a confiança da igreja, já me perguntaram: o senhor está arrependido? Não, quem tem que estar arrependido é quem cometeu o erro. Eu não, eu fiz a minha parte, eu orei, eu chamei. Aí pessoas vão dizer: mas pastor, o senhor orou e escolheu errado, e Jesus orou e escolheu errado Judas? A Bíblia está dizendo no começo, no capítulo 6, do versículo 12, que eu já li: aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Então você está dizendo para mim que Jesus errou em ter chamado Judas? Claro que não. O erro comete aquele que é chamado, mas que não veste a camisa. Aquele que trai a nossa confiança. Ele sim tem que se arrepender. Eu não. Eu fiz a minha parte. Eu orei. Eu chamei. Agora, se cometeu erros, paciência. E Judas traiu Jesus. Ok? Entregou Jesus. Ok? Apontou Jesus para o sumo sacerdote, o poderoso sumo sacerdote, o eventual sucessor, que era mau, e os soldados. E aí? Havia arrependimento para Judas? Jesus podia perdoar Judas? Sim. Mas aí Judas fez a pior coisa, mostrando o homem fraco que ele era, de não procurar Jesus, como Pedro fez. Pedro negou Jesus diante dos homens. E o que Jesus fez? Perdoou Pedro. E foi essa potência de apóstolo na terra. Mas Judas cometeu suicídio. Aí não há perdão. E tem muita gente cometendo um suicídio espiritual. E aí fica difícil. Queridos irmãos, essa é a palavra para essa segunda-feira. Eu poderia trazer uma palavra de autoestima para começar uma semana, mas a palavra de autoestima eu já levei ontem, começou ontem a semana, domingo. Eu poderia hoje, segunda-feira, primeiro dia útil da semana, trazer uma palavra para te dar encorajamento, mas essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, e é uma palavra de encorajamento para aqueles que querem mudar. Cuidado com pessoas que se colocam ao seu lado. Muitas delas não te ama, não te quer bem e quer te ferir, mas você precisa amá-la, porque foi Deus que colocou junto de você, e aprenda a conviver com essas coisas. Tá bom, Vanessa Cardoso? Deus te abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos aqui do Facebook, do Instagram. Talvez eu não tenha conseguido citar o nome de todos, mas fica aí o meu agradecimento a todos. Que Deus os abençoe e que o Senhor fale muito mais em cada coração. Ontem nós tivemos mais um culto lindíssimo. Wallace Magalhães, presbítero, Deus te abençoe. Na nossa congregação, poder de Deus purinho. Deus tem feito coisas extraordinárias naquele lugar, graças a Deus, porque existe uma coisa no meu coração: sinceridade para com meu Deus e para com os meus irmãos. Eu posso ter as minhas falhas, mas Deus conhece o meu coração e a minha sinceridade com Ele e meu amor pela igreja que Ele colocou nas minhas mãos, porque se eu não fizer assim, eu vou ter que prestar conta com Ele. Amanhã tenho
o trabalho dos jovens e dos adolescentes na igreja anexo e dos jovens na igreja maior. Na quarta-feira nós temos 8 horas a nossa consagração. À noite o culto da família, que está sendo bacana. Na última quarta-feira os esposos ofereceram uma rosa para suas esposas, foi bacana pra caramba. Nessa quarta-feira vai ser o contrário, as esposas vão estar oferecendo algo para seus maridos. Enfim, é o amor de Deus para com a família e para com o casamento fiel dentro da vontade dele. Tá bom, queridos? Quinta-feira é o ensaio com o Ministério de Louvor e a oração com os varões, oração direto. E à tarde, 15 horas, tem a oração com as irmãs. Deus está fazendo coisas lindas, né, irmã Mali? Juntos somos mais fortes, é isso aí. Sexta-feira é o culto da palavra, onde ministra a palavra do Senhor esse pastor que vos fala. Cunhada Maluza, Deus te abençoe. Sábado não me lembro. Eu sei que a gente vai ter um trabalho na igreja, mas trabalho braçal mesmo, tá, irmãos? Domingo pela manhã é a escola bíblica, mas com o nosso café. No último domingo do mês a gente faz um café arrumado, e os irmãos cooperam, é aquela comunhão bacana, aquela coisa linda, né? Coisa bacana de estarmos tomando café juntos, sentadinho, batendo papo, resenhando. E logo uma escola bíblica que tem sido assim maravilhoso, né? O culto de quinta-feira, os cultos de quinta-feira é a direção do pastor Flávio, da missionária Lília. A escola bíblica é na superintendência do pastor Claudinei, e a obra de Deus está sendo feita com excelência. E à noite o grande culto com a direção dos adolescentes. Então é isso, está dado o recado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, uma semana de bênçãos, uma semana riquíssima do amor de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa. E lembrem-se sempre que eu com você, claro, Jesus do nosso lado, somos e seremos muito mais do que vencedores. Um beijo carinhoso e muito respeitoso em cada coração. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus para todos. Irmã Adriana, tive a honra de participar ontem da IBD e foi uma benção. Verdade, irmã Adriana. E domingo esteja lá conosco de novo para a gente tomar aquele café junto, tá bom? Para a gente resenhar um pouquinho. E esse café é o café comunhão. Ele serve para aproximar realmente os irmãos um dos outros, para a gente sentir a vontade entre irmãos, porque na verdade somos uma grande família que temos o mesmo Pai e vamos ter o mesmo endereço daqui a um pouco, que é o céu. Amém? A paz do Senhor, queridos irmãos.